Lucas, capítulo de número 24. Você que já achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Você que ainda não achou, diga: vou me inscrever na escola bíblica dominical. Você que está cochilando aí, diga aleluia. Amém? Podemos fazer a leitura? Diz assim a palavra do Senhor, versículo 44 de Lucas 24. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão. Remissão é perdão. Arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Amém? Vamos orar? Amém. Pai querido, nós estamos aqui nessa noite, e a noite de milagres, noite de ceia, noite de comunhão, comunhão uns com os outros, comunhão com o Senhor. Então eu venho te pedir que o Senhor venha falar conosco através desta palavra. Que a tua palavra venha alcançar os nossos corações, e não somente os nossos corações, mas que ela venha produzir mudanças em nossas vidas, transformações, milagres, para a honra e glória do teu nome. Que desde já caia por terra toda e qualquer fortaleza nas nossas mentes e corações. Desde já caia por terra todo e qualquer ataque ou ação maligna contra nossas vidas, ou contra esse momento da tua palavra. Que todo mal caia por terra e saia deste lugar, ó Deus. De que a tua palavra seja pregada e seja ouvida com total liberdade nesta noite, para que ela produza o resultado que está no teu coração para a vida de cada um que está aqui presente, ou que vai ouvir aí pela internet, seja como for. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. E amém. Amém. Aqui nesse texto, como você já pôde perceber, o Senhor Jesus ele já havia ressuscitado. Então, as promessas acerca da vida dele já estavam praticamente todas cumpridas, porque ele já estava só aqui para se reunir com seus discípulos e logo em seguida ser elevado aos céus. Então as promessas haviam se cumprido. A ressurreição já havia acontecido, a vitória já havia sido conquistada. Posso ouvir um aleluia aí? Ou graças a Deus, porque a vitória já havia sido conquistada. Aquele tempo tenebroso da morte, desde a morte até a ressurreição de Jesus, já havia passado. Agora já era um tempo de se regozijar, agora já era um tempo de festejar, porque a vitória já estava garantida. Diga amém. Então eu quero já trazer essa palavra para nós. É tempo, a ceia, é o momento da gente lembrar que a vitória já chegou nas nossas vidas. Então levanta essa cabeça aí, meu irmão. Levanta essa cabeça aí, minha irmã, porque as trevas não têm mais direito sobre as nossas vidas, porque a luz de Jesus e a luz do Evangelho já resplandeceu. Então se anima, se alegra, porque Jesus já venceu por nós. Diga amém aí no seu lugar e aplauda o Senhor por seu melhor. Anima teu irmão e diga para ele: a vitória já aconteceu, meu irmão. Então se anima, diga para ele: se anima. Levanta esse semblante aí, não fica com essa cara de derrotado não, porque Jesus já venceu por nós. Aqui Jesus já havia vencido. E é interessante a gente observar que existem certas situações na vida, na criação, vamos colocar assim, que elas alteram o estado de outras coisas, de outros objetos, de outros seres. Por exemplo, uma pessoa, nesses dias tem feito tanto calor, se a gente pega uma pessoa comum e bota ela 1 hora no sol, essa exposição ao sol afeta ela de alguma forma? Sim.
Estou vendo o irmão aqui que está meio vermelho. Eu acho que está meio exposto, não sei. Não sei se ele está fazendo bronzeamento artificial, mas está meio exposto. Acho que foi exposição ao sol. Uma pessoa que ela é exposta ao sol, querido, não tem como ela permanecer da mesma forma. Seja muito tempo ou pouco tempo, mas a exposição ao sol nos leva, altera o nosso ser. Tanto fisicamente, né, com relação à nossa pele, essas coisas, mas hoje a medicina fala tanto também da exposição ao sol com relação à nossa saúde. O nosso corpo físico também precisa disso, mas eu não vou entrar nisso agora. Até para o nosso estado de ânimo, você ser exposto ao sol te ajuda a vencer algumas crises emocionais. Mas eu quero que você entenda que você está exposto ao sol, mexe com você de alguma forma. Quem aqui já foi à praia? Quem aqui já tomou banho de rio? Banho de rio não era meu forte não, mas pra praia eu fui. Banho de açude, né? Quem aqui já tomou banho de piscina? Aí a Julinha agora falou banho de piscina, eu tomei banho. Quando você mergulha na piscina, lembra você quando era criança? Tua mãe tinha que te tirar da piscina porque tu não queria sair da água. Quando você sai da água, depois de muito tempo, como é que fica a tua pele? Toda enrugada, toda cheia de coisa. A exposição à água também altera o nosso corpo. Altera, não tem como você ficar exposto à água. Quanto mais exposto, mais alterações acontecem. Sim. Se isso acontece com o sol, se isso acontece com a água, imagina quem vai à presença de Deus. Imagina quem é exposto à sua palavra. Quem está exposto a Deus, quem tem um encontro com Jesus, não tem como a sua vida permanecer a mesma. Diga amém aí no seu lugar. Quem tem um encontro verdadeiro com o Evangelho de Jesus, com a palavra de Jesus, não tem como a sua vida permanecer da mesma forma. Aquilo ali traz alguma alteração nas nossas vidas. E é sobre isso que eu queria falar aqui nessa noite. Porque se nós olharmos para a pregação do Evangelho, ela começou antes mesmo da vinda de Jesus, da revelação dele, né, com João Batista. E o início da pregação de João era arrependei-vos. Aí nós olhamos para o surgimento da mensagem de Jesus, quando Jesus começa a pregar o Evangelho. O pastor Roberto pregou recentemente sobre isso aqui. Qual foi a primeira mensagem de Jesus? Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Qual é a mensagem que Jesus ensinou para que a igreja pregasse? Arrependimento de pecados para perdão, para remissão. Então, eu preciso entender como é que funciona esse mecanismo para que eu viva aquilo que Jesus tem para a minha vida. Amém. Porque isso é fruto do meu encontro com Jesus. Isso é fruto do meu encontro com o Evangelho. Se eu tenho um encontro com Jesus, esse encontro precisa me levar a um arrependimento. Esse encontro precisa me levar a uma mudança de vida. Amém? Amém. E como é que acontece isso então? Como é que a gente se arrepende? A primeira coisa que acontece para que nós possamos nos arrepender é que o Espírito Santo nos confronta com os nossos pecados. Então o primeiro passo para o arrependimento não é um passo muito agradável. Porque eu preciso ouvir que eu estou errado. Eu preciso ouvir que o meu relacionamento com Deus não está correto. E vamos ser sinceros, a geração de hoje quer ouvir que está errado? Fala para alguém que ele está errado. Você que é um profissional mais antigo, fala para o profissional mais novo que ele está fazendo errado para tu ver. O que acontece? Às vezes tem até briga no ambiente de trabalho. Quem é você para falar que eu estou errado, que eu estou certo? Não, eu tenho só 30 anos de experiência. Sou só segundo dan, terceiro dan, só. Quem é você? Então eu preciso, queridos,
estar aberto para ser confrontado por Deus, para que haja uma mudança no meu coração. Nós estamos prontos hoje para nos arrepender dos nossos pecados? Para fazer esse confronto, o Espírito Santo ele utiliza a palavra de Deus. E é por isso que a gente vem todos os dias, ou frequentemente, à igreja. É por isso que você participa de uma escola bíblica dominical. É por isso que você lê a Bíblia constantemente. Alguém lê a Bíblia constantemente? É para você se expor à palavra e deixar o Espírito Santo falar com você. E aí a gente vê na palavra que Deus ele é santo. A gente vê na palavra que Deus ele é puro. Que Deus... E ele vem e ele diz assim: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Ele é santo, quer que eu seja santo, semelhante a ele. Aí é um confronto. Porque eu olho para a minha vida e às vezes percebo que eu não sou tão santo assim quanto eu gostaria que fosse. Às vezes eu olho para a minha vida e percebo que eu ainda não sou tão santo assim quanto Deus espera até que eu seja. Ele utiliza a palavra para transformar os nossos corações. Ele utiliza a palavra para esclarecer que nós estamos errados. Então hoje existe um combate muito grande com relação à palavra. Tem até alguns aí dizendo que ela precisa ser atualizada. Não, vamos atualizar a Bíblia, ou seja, a Bíblia está antiquada, ela não presta mais. Vamos fazer uma Bíblia nova agora. Mas vamos fazer uma Bíblia que a gente tira os pecados e a gente só coloca as coisas boas. É o que eles querem fazer hoje. Não, Deus ele utiliza a sua palavra. E a sua palavra ela é santa, ela é pura e ela é poderosa. Eu amo o texto de Hebreus capítulo 4, versículo 12, porque diz que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E ela penetra até o ponto da divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. E é rápida para discernir todos os pensamentos e propósitos do coração. Meu irmão, essa palavra ela é poderosa, ela tem um confronto com as nossas vidas sim, mas ela também tem poder de nos santificar, nos transformar à imagem de Jesus. Aplauda o Senhor por seu melhor. Então talvez hoje você seja confrontado com algumas coisas. Que bênção! É uma oportunidade de milagres, de mudança nas nossas vidas. Diga amém aí no seu lugar. Mas quando o Espírito Santo nos confronta, diferente de pessoas que às vezes não são assim, mas quando o Espírito Santo nos confronta, sempre é com amor. Sempre é com o objetivo de nos fazer crescer. Sempre é com o objetivo de nos salvar. Sempre é com o objetivo de nos libertar dos nossos pecados. Não para acusar, não para apontar, não para jogar os nossos pecados na nossa cara e nos afundar, mas é com o objetivo de amor, de nos levantar e nos trazer para perto dele. Então, se nós estamos sendo confrontados, é para a gente levantar a mão e agradecer. O Espírito Santo ainda não desistiu de mim, ele ainda está investindo na minha vida, ele está apostando em mim ainda, e ainda está me trazendo para perto dele. Aí Jeremias vai nos dizer: com amor eterno, eu te amei, disse o Senhor, e com bondade eu te atraí para mim mesmo. Então a palavra de Deus vem para nós, para nos confrontar, mas com amor, para nos trazer para perto dele, para nos trazer para o caminho que ele tem para as nossas vidas, para nos tirar do caminho de morte, que é o caminho do pecado, e nos trazer de volta para o caminho da vida, que é o caminho de Jesus para nós. Então o primeiro passo é a gente ser confrontado com o pecado. Eu não sei você, talvez você seja uma pessoa com um coração mais amolecido, mais sensível, mas eu confesso que eu, muitas vezes, fui confrontado com os meus pecados e não fui convencido de primeira, não. Existe um trabalho de confronto. Você está errado. Você precisa mudar de vida. Você precisa largar esse pecado. Mas vamos ser sinceros.
Alguns pecados a gente até conseguiu largar. Mas outros você largou de primeira? Graças a Deus tem uns dois aí igual a mim. Pecados, queridos, que eu até tentei justificar, não, mas isso não é bem assim. Isso era naquele tempo, isso era para a nação de Israel. E a gente começa a tentar justificar os nossos pecados. E aí então o Espírito Santo começa um trabalho que está lá no Evangelho de João, capítulo 16, quando vai nos dizer que a obra do Espírito é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo ele começa um novo trabalho, que é de quê? Convencer a gente que aquilo é pecado de verdade. Amém. Eu só ouvi dois amém, que os outros querem continuar. Eu não quero ser convencido de nada, eu quero continuar na minha vida. E Deus está falando conosco: ei, larga esse pecado. Ah, está todo mundo dizendo que está certo fazer, mas todo mundo não é Deus. E Deus está dizendo: na minha palavra isso é pecado, isso é errado. Para de lutar com Deus, meu irmão, porque ninguém lutou com Deus e teve paz. É noite da gente voltar a ter paz com Deus. Parar de lutar com Deus e lutar contra o pecado, porque Deus tem bênção, tem milagre e tem vitória para nós. Ouça a voz de Deus nessa noite. Eu preciso ser convencido dos meus pecados. Você precisa ser convencido dos seus pecados. E essa é uma luta que o Espírito Santo trava conosco. Ele quer nos convencer para que a gente seja liberto. Ele quer nos convencer para que a gente seja perdoado. Ele quer nos convencer para que a gente seja reconciliado com o próprio Deus. Ele quer nos convencer, porque, Rafael, eu estou na igreja, amém, que benção que você está na igreja. Mas às vezes nós estamos na igreja vivendo aprisionados pelos pecados. E Jesus não nos trouxe aqui para viver aprisionados. Gálatas capítulo 5, versículo 1 diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Jesus não tirou você lá do mundo, da escravidão do mundo, para você viver escravo aqui dentro, não. Eu vim aqui para ser livre, e ser livre para adorar e bendizer ao meu Deus, e viver na plenitude que Ele tem para a minha vida. Então que nessa noite nós estejamos atentos à voz do Espírito e possamos aceitar que Ele nos convença dos nossos pecados, para que saiamos daqui livres, meu irmão, livres, minha irmã, para viver tudo aquilo que Deus tem para nós. É uma luta do Espírito nos convencer dos nossos pecados, especialmente na geração de hoje, em que tudo pode. Vai falar para alguém que ela não pode alguma coisa? Vai falar para alguém que ela não pode alguma coisa? Essa pessoa não pode alguma coisa? Vai dizer para alguém que ela não pode viver os seus próprios pecados e fazer da vida dela o que ela quiser? A vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. É claro que não, meu irmão. Para início de conversa, você ainda não entendeu que a vida não é sua. A vida é um dom de Deus. Foi Deus que te deu. Amém. Se você está vivo, é graças a Deus. Então você já tem que prestar contas a Ele. A vida é minha, eu faço o que eu quiser. Se eu roubar, eu estou prejudicando o outro? Sim ou não? Então não posso fazer o que eu quiser. Não posso roubar e prejudicar o outro. Não posso dar em cima da mulher do outro, porque eu estou prejudicando o outro. Amém. O amém já está diminuindo. Eu não posso viver dentro da cultura desse mundo, queridos. Eu tenho falado sobre isso. Nós estamos vivendo no meio de uma sociedade que está cada vez mais oposta a Deus. Historicamente, na Bíblia, me diz um povo que não acreditava em nenhum Deus. Os filisteus tinham o Deus deles, os deuses deles. Os midianitas tinham os deuses deles. Israel tinha os deuses deles. O Egito, Israel tinha o Deus, não os deuses, o Deus deles. O Egito tinha os deuses deles. Agora a nossa sociedade hoje quer dizer que não existe Deus. Ateísmo. Isso é uma característica da nossa sociedade, do nosso tempo. Não se tem tanta informação histórica com relação a isso. A nossa sociedade hoje, onde você tem historicamente, um homem que consegue transformar o seu sexo e mudar para a mulher. Você tem isso na história humana?
algum relato disso? Se alguém faz isso hoje, é uma completa oposição a Deus, queridos. É você dizer que Deus não manda em mim, Deus não manda no meu sexo, Deus não manda em nada. Eu que mando em mim mesmo, eu faço o que eu quero. E é essa sociedade na qual nós estamos inseridos. E aí a gente quer chegar aqui e pensar que a nossa vida é assim também. E aí o Espírito Santo tem um trabalho conosco de nos convencer de que aquilo que a Bíblia diz que é pecado, ainda é pecado. O Espírito Santo tem um trabalho de nos convencer que a palavra de Deus, ela ainda é viva, ela ainda é fiel, ela ainda surte efeito, ela ainda é do jeito que Deus falou para ser, e eu preciso seguir essa palavra. Então nessa noite o Espírito Santo está nos convencendo, essa palavra ela é viva, creia na minha palavra, ela ainda liberta, ela ainda transforma, ela ainda salva, ela ainda é o poder de Deus sobre as nossas vidas. Amém, meu irmão? Eu não posso viver dentro da igreja como se Deus não existisse. Não posso viver dentro da igreja como se a palavra de Deus não valesse. Então o trabalho do Espírito é nos convencer que a palavra é verdadeira, que o pecado é pecado e que Deus não se agrada do pecado. A Bíblia vai nos dizer, Romanos capítulo 3, eu acho que ainda não mudou, Diácono Marcelo, mas lá eu acho que ainda está escrito que o salário do pecado é a morte. A paga do pecado, o resultado do pecado é a morte. E o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. Então, o Espírito Santo está nos convencendo hoje dos nossos pecados. Quem é que já pecou? Quem é que pecou essa semana, pelo menos? Não vou dizer nem hoje, essa semana, eu dei 7 dias para você. Ele está nos convencendo. Eu não posso ser do jeito que eu sou. Eu não posso tratar as pessoas do jeito que eu trato. Eu fui chamado para ser um representante de Jesus. E nesse trabalho de convencimento, então o primeiro trabalho do Espírito Santo, nesse convencimento, é em primeiro lugar mudar a nossa mentalidade. Mudar a nossa forma de pensar com relação ao pecado. Mudar os nossos corações com relação ao pecado. Eu preciso, em primeiro lugar, entender que o pecado é errado. O pecado é pecado. Porque enquanto eu achar que o pecado está certo... Amém? Vocês estão me entendendo? Enquanto eu achar que o pecado está certo, eu não tenho como me arrepender. Eu não tenho como mudar de vida. Então a primeira coisa é uma mentalidade transformada pela palavra de Deus e pelo Espírito de Deus. Como diz lá Romanos capítulo 12, que não vos versículo 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então precisa haver uma mudança, em primeiro lugar, na minha mentalidade. Eu não posso pensar como o mundo pensa. Eu tenho que pensar como a palavra de Deus diz que é para pensar. Eu não posso pensar como o mundo pensa, mas como diz lá 1 Coríntios capítulo 2, eu tenho a mente de Cristo, você tem a mente de Cristo. Então eu tenho que pensar como Cristo pensa. Nessa noite Deus está mudando mentalidades aí, Deus está transformando a nossa mente, conformando a nossa mente à palavra de Deus. Amém? Então arrependimento tem esse primeiro passo, eu mudo a minha forma de pensar. Ou a minha forma de pensar é transformada pelo poder de Deus. Aleluia. Aí vem um segundo passo. Primeiro eu mudo a minha forma de pensar com relação ao pecado. Aí depois eu passo a lutar contra o pecado. Porque nem sempre você entender que o pecado é pecado, você consegue abandonar o pecado de primeiro. Quem aqui já teve dificuldade de abandonar um pecado? Às vezes a gente sabe, conheço um testemunho de um irmão, ele até já não está mais entre nós aí, o irmão Lázaro, ele contou isso aí nos CDs dele. Ele usou muitas drogas
E quando ele se converteu, ele conseguiu se libertar das drogas facilmente. Mas ele não conseguiu abandonar o cigarro. Ele sabia que era pecado? Sabia. Mas conseguiu se libertar de primeira? Não. Já aconteceu com você alguma coisa semelhante? Alguns pecados que você olhou, eu sei que está errado, mas ainda não consigo vencer. Então, queridos, a gente precisa ter esse primeiro, entender que está errado, e depois começar a lutar contra aquilo. Se é um cigarro, eu não vou mais comprar cigarro. Ah, se é bebida, eu não vou mais parar num bar, não vou ter mais bebida em casa. Ah, se é questões de prostituição, não vou mais para o bar, não vou mais para a boate, não vou, se você é casado, não vou mais sair sozinho com uma porção de mulher, não, eu vou com a minha esposa, eu vou com o meu marido. Você passa a fazer coisas para lutar contra esse pecado que te assedia. Amém. Eu só ouvi 2 amém. Amém. Se o teu problema é com dinheiro, vou suspender os cartões, ou vou deixar o cartão na mão do marido, na mão da esposa, tirar o cartão da mão. Vocês estão rindo, mas estou falando coisas sérias. Quantos endividamentos estão no meio do povo de Deus? A gente vai lá e gasta o que não tem, diz que é pela fé ainda, ainda bota Deus no meio. Não, meu irmão. Todos nós temos lutas, queridos. Todos nós temos pecados que tenazmente nos assediam, tentam colar em nós. E eu preciso lutar contra esses pecados. Não posso viver amigo do pecado. Não posso viver levando o pecado na banalidade. Não, eu preciso lutar. Eu preciso resistir. Aleluia. Eu não ouvi um amém. Diga aí amém, eu vou resistir. Eu vou lutar. O apóstolo Paulo falou sobre isso. A carne é amiga do Espírito. Foi isso que escreveu em Gálatas capítulo 5? Ele falou, a carne e o Espírito, eles convivem harmoniosamente. Foi isso que ele falou? Ele disse o que? A carne luta, milita, guerreia contra o Espírito. Então há uma luta interna em todos nós. É uma guerra, meu irmão. É uma batalha que a gente trava. Não é do lado de fora, não, mas é do lado de dentro. Não é contra o diabo, não, mas é contra a nossa própria natureza tendenciosa ao pecado. E eu preciso lutar contra isso. E a pergunta é, quem vai vencer? É a carne? Não. Ou é o Espírito? Gostei. É o que for mais alimentado. Se eu busco a Deus, se eu oro, se eu jejuo, se eu frequento o culto, se eu leio a palavra, se eu oro a palavra, se eu vivo em comunhão com os meus irmãos, eu estou fortalecendo o que? A carne ou o Espírito? O Espírito. Agora, se eu só fico assistindo novela, filme, se eu só fico participando de discussão, falando mal dos outros, não perdoando, eu estou fortalecendo quem? A carne. Então, uma escolha diária que nós temos que fazer. Primeiro a gente é convencido, mas depois a gente precisa lutar. Até que venha o segundo passo. O terceiro passo, desculpa. Que é a gente vencer o pecado. Amém. Quem aqui já conseguiu vencer alguns pecados? Amém. Graças a Deus, Deus está transformando a sua vida. A glória de Deus está se manifestando em você, em mim, em nós. E temos conseguido vencer os pecados. Amém. Pelo poder de Deus, é claro. Pela fé em Cristo Jesus, é claro. Pela obra perfeita e completa de Jesus na cruz, é claro. Mas temos vencido. Aqueles pecados que nos dominavam, hoje já não nos dominam mais. Você consegue vencê-los. Você consegue não fazer aquilo que a tua carne deseja. Mas às vezes, mesmo nesses pecados que a gente começa a vencer, às vezes a gente também escorrega neles. Sim ou não? Sim. Quem aqui, por exemplo, tinha a prática da mentira? Você falava mentira adoidado, nem se preocupava em falar a verdade ou não. Talvez hoje você já consiga vencer isso. Já não fale tantas mentiras. Mas às vezes, né, nos encontramos em situações que a gente mente. Quem aqui depois de evangélico já mentiu?
a gente ainda precisa, queridos, estar vigilante. Porque a gente ter tido vitória sobre o pecado não quer dizer que a gente nunca mais vai cair nele. E aqui eu quero chamar a sua atenção, porque às vezes nós deixamos de vigiar em áreas que nós somos muito mais, que a gente acha que é forte. Vou te dar um exemplo. Números capítulo 12 vai nos dizer que Moisés era o homem mais manso de toda a terra. Qual foi o pecado de Moisés que impediu ele de entrar na terra prometida? Bater na rocha. Mas ele bateu na rocha por quê? Porque ele ficou irado com o povo. Como é que um homem mais manso pode ficar irado com o povo? Às vezes a gente acha que a gente é forte, aberto. Não, nesse pecado eu nunca vou cair. É, meu irmão, tem certeza? Não existe ninguém que não possa cair, meu irmão. É por isso que a Bíblia fala, aquele que pensa estar de pé, vigie para que não caia. Ah, você acha que você é forte nessa área? É, meu irmão, talvez às vezes é nessa área que a gente precisa vigiar, porque é nessa área que às vezes a gente, por não vigiar, o inimigo nos derruba. Então, a gente primeiro muda a nossa mentalidade, luta contra o pecado, vence o pecado. Pedro, ele tinha um pensamento que ele era o discípulo principal de Jesus e que ele nunca abandonaria Jesus. Ele disse até que não, Senhor, eu vou até a morte com o Senhor. Jesus olhou para ele e disse, tem certeza, Pedro? Tem certeza que você está com essa fé toda? Diga para o teu irmão, vigia, meu irmão. Vigia, meu irmão. Jesus falou, vigiai e orai para que não entreis em tentação. E tem pecados, queridos, que a gente de fato consegue abandonar. Você já conseguiu de fato, você já venceu muitos pecados, mas ainda se tentam. Mas tem alguns que você já abandonou, já não são mais tentação para a sua vida. Talvez você possa listar alguns aí. E isso também é uma verdade, é um trabalho do Espírito Santo. Talvez você, nunca mais botei, como o pastor Roberto conta, nunca mais botei um gole de bebida alcoólica na boca, nunca mais botei um copo de bebida na boca. Foi um pecado que ele venceu e abandonou. E hoje o Espírito Santo está fazendo uma obra nas nossas vidas, nos convencendo dos nossos pecados, nos ajudando a lutar, vencer e abandonar alguns pecados. Mas eu preciso dizer uma verdade. Nem todos os pecados serão abandonados, queridos. Tem pecados que a gente vai só vencer. Ou seja, a gente vai lutar a vida inteira contra eles. Enquanto nós estivermos nessa terra, e isso aqui for de carne e osso, a gente vai lutar contra alguns pecados. Eles só serão retirados na eternidade. Mas eu preciso perseverar. Eu não posso desistir. Eu não posso abandonar todas as coisas. Eu preciso continuar vindo aos pés de Jesus e me arrependendo. Eu preciso continuar vindo aos pés de Jesus e confessando os meus pecados. Eu preciso continuar vindo aos pés de Jesus, me arrependendo, confessando os meus pecados, recebendo perdão e prosseguindo a minha vida. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Por que isso é importante, queridos? Porque, como eu disse no início, ao sermos expostos à vida de Jesus, ao sermos expostos à genuína palavra de Deus, não tem como isso acontecer e não produzir algum resultado em nós. Eu falei para vocês aqui nesta noite do primeiro resultado. A palavra de Deus vem a nós, Jesus nos encontra, é para produzir o quê? Arrependimento, transformação de vidas, perdão de pecados, libertação, salvação. Mas e se eu não aceito a voz de Deus? O que é que acontece? Nada? Na realidade também tem uma ação. Quando Deus fala conosco, que a gente se volta para Deus, a gente se arrepende, a gente é abençoado, a gente muda para melhor. Mas se Deus fala comigo e eu digo, não, isso não é para mim, não, eu não quero, não, eu não aceito, tem também uma consequência.
os nossos corações vão sendo endurecidos. Se você ler o livro de Êxodo, por exemplo, cada vez que Moisés ia para Faraó e falava com ele, Faraó resistia à voz de Deus através de Moisés. E lá o livro de Êxodo, nos primeiros capítulos, você vai ver que o coração de Faraó ia endurecendo. Se eu me volto para Jesus, me arrependo, meu coração amolece. Meu coração é transformado à semelhança do de Deus. Eu vou tendo um coração segundo o coração de Deus. Diga amém aí no seu lugar. Agora, se há resistência, se há dureza, o meu coração vai cada vez mais endurecendo. É como uma ilustração que a gente gosta de usar. Se você pegar, botar no sol a manteiga e o pão, o que acontece? A manteiga derrete. E o pão? Endurece. Vira igual pedra. É o mesmo sol, queridos, mas reações diferentes. Se eu sou exposto à palavra de Deus e me arrependo, meu coração amolece. Meu coração se volta para Deus. Meu coração se torna, como a Bíblia fala, um coração de carne, que Deus pode habitar, que Deus pode transformar, que Deus pode trabalhar. Mas se eu resisto, se eu não creio, se eu desprezo a palavra de Deus, o meu coração vai empedrando, se tornando um coração empedernido, como eu gosto de dizer. E cada vez mais fica difícil de Deus trabalhar nesse coração que vai se empedrando cada vez mais. Então, nessa noite, o convite de Deus para mim e para você é que Deus tem uma nova vida em Cristo Jesus para nós. Uma vida e vida em abundância. Então que nós estejamos atentos a ouvir a voz do Espírito Santo para as nossas vidas. Como diz a Bíblia, hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, porque Deus tem palavras de vida e de bênção para nós. Se assim você crê, aplauda ao Senhor com o seu melhor. E diga glória a Deus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Como eu gosto sempre de dizer, essa mesa não é da Igreja Nova Vida, não é do pastor Roberto, mas ela é a mesa de Jesus. É a mesa do Senhor para nós. Então nada afasta a gente dessa mesa senão o pecado. E o pecado, ele é para ser tratado com arrependimento, confissão de pecados e fé em Jesus Cristo. Quando eu digo que sou cristão, mas rejeito a mesa do Senhor, eu estou dizendo, eu prefiro ficar na mesa do pecado do que viver na mesa do Senhor. E Jesus não tem isso para nós. Esta não é a noite de você rejeitar a mesa do Senhor. Essa é a noite da gente abandonar os nossos pecados. Amém. Essa é a noite da gente lutar contra os nossos pecados e colocar a nossa fé em Jesus Cristo para perdão e restauração das nossas vidas. Amém? Então quero chamar os irmãos que vão servir. Você feche seus olhos aí. Vamos orar, Pai. Estamos nessa noite de milagres, Pai, noite de bênção. Te peço, Pai, que o Senhor venha ministrar aos nossos corações, que essa palavra produza vida, produza milagres, produza libertação, e que a gente saia daqui transformados pela participação na mesa do Senhor. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Feche seus olhos. Pai querido, nessa noite, que possa desse pedaço de pão que representa o corpo do Senhor Jesus, que foi moído ali na cruz do Calvário pelas nossas vidas. O Senhor ali na cruz disse, está consumado. A obra da redenção, o plano da salvação de Deus está consumado, está completo. E esse plano nos garante o perdão dos nossos pecados. Aleluia. Se tem algum pecado que te acusa aí, meu irmão, é noite da gente falar com Deus. Perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa tudo aquilo que nós fizemos e fazemos, que entristece o teu coração, que é contrário à tua palavra. Tem misericórdia de nós, Pai. E em especial quero te pedir perdão pelas nossas incredulidades.
Às vezes a gente não crê que a palavra de Deus é verdade. Às vezes tem situações que a gente não crê que é assim do jeito que a Bíblia diz que é. E aí começa a ter uma luta em nossos corações contigo, com a tua palavra. E assim como a tua palavra nos diz que Jesus ali na cruz do Calvário, ele entregou o Espírito, ele se rendeu. O convite de Deus para nós nessa noite é: se renda, meu irmão. Jesus diz para você, o Pai diz para você: meu filho, se renda. Para de lutar comigo. Para de lutar com a minha palavra. Aceite a minha palavra. Deixe o meu Espírito te convencer. Você está vivendo aí angustiado porque está lutando com Deus, meu irmão. E ninguém lutou com Deus e venceu. É noite da gente se render, Pai. Perdoa as nossas resistências. Perdoa a nossa soberba, muitas vezes, de achar que sabemos mais do que o Senhor. Lava-nos no sangue de Jesus. Derrama teu Espírito sobre nós. Nos convence dos nossos pecados. Derrama teu Espírito sobre nós e nos leva de volta para ti mesmo. Assim nós oramos, Pai, abençoa esse pedaço de pão, confessando os nossos pecados, liberando perdão sobre pessoas, Pai, que de repente nos ofenderam. Essa é uma obra do Espírito Santo também, nos convencer a liberar perdão, nos convencer às vezes a restituir, porque às vezes a gente roubou alguém, eu preciso lá restituir. Pagar o dinheiro que eu roubei e devolver. Eu fiz mal a alguém, eu ofendi alguém. Às vezes eu preciso lá restituir, pedir perdão àquela pessoa. Então, Pai, faz a tua obra de cura, de libertação, de convencimento dos nossos pecados e que teu Espírito derrame sobre nós o verdadeiro e genuíno arrependimento. Assim nós oramos, Pai. Nos ajuda às vezes a mesmo sendo confrontados e entristecidos, para que a gente possa se alegrar de entender que fomos confrontados para arrependimento, mas para o melhor das nossas vidas. Assim nós oramos, Pai, abençoando esse pedaço de pão e participamos dele, em nome de Jesus. Amém e amém. Participando do pedaço de pão. Pegue aí seu cálice, abra ele com cuidado. De posse desse cálice, Senhor, que representa o sangue do Senhor Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. E nesse sangue está a nossa vitória. Nesse sangue está a nossa vitória sobre o mundo, sobre o pecado, sobre a carne. Nesse sangue está a nossa vitória, Pai, sobre o império das trevas. Nesse sangue está a nossa reconciliação com o Pai. Então nessa hora, eu quero, Pai, de posse desse cálice que representa o sangue de Jesus, te pedir que teu poder venha sobre as nossas vidas. Tem algum pecado que tenazmente te assedia, meu irmão? Tem algum pecado que está aí te assediando nesses dias, minha irmã? Vamos pedir o poder de Deus sobre as nossas vidas. Vem com o teu poder, Pai. Nos ajude nas nossas fraquezas. Nos ajude a vencer esses pecados aí, Pai. Cada um tem o seu. Cada um tem pecados que de repente estão lutando há anos e não consegue. Cada um tem pecados que às vezes a gente tem vencido, às vezes a gente tem sido derrotado. Nos dá vitória, Pai, nessas áreas que nós estamos apresentando ao Senhor. Diante também desse cálice, eu quero te pedir que milagres aconteçam. Milagres de cura, Pai. Cura o nosso coração, cura a nossa alma, cura o nosso corpo físico, Senhor. Em nome de Jesus, opera o teu poder em nossas vidas e faz as tuas maravilhas, Pai. Que nós saímos daqui completamente curados. De posse desse cálice, Pai, que representa o sangue de Jesus. A tua palavra nos diz que eles venceram o império das trevas, eles venceram o dragão, a antiga serpente, foi pelo sangue do Cordeiro. Então, Pai, através do sangue de Jesus, eu quero repreender toda a obra do inimigo contra as nossas vidas. Que ao participarmos da ceia, toda ação, todo ataque do maligno contra nós, que seja repreendido e caia por terra em nome de Jesus. Saímos daqui curados, restaurados, libertos, para viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós.
Abençoamos esse cálice, Pai, e participamos dele em nome de Jesus. Amém e amém. Participe do cálice. Diga aí glória a Deus no seu lugar. Diga graças a Deus no seu lugar. Diga bendito é o nome do Senhor pela obra perfeita e completa na cruz do Calvário. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Se coloque de pé. Pastor Paulo vai nos abençoar. Deus querido, te louvamos, Pai, te agradecemos por mais um dia na tua casa, Pai. Queremos colocar diante de Ti os nossos corações como forma de agradecimento, Pai, por aquilo que o Senhor fez e faz nas nossas vidas, Senhor. Pai querido, o Senhor nos trouxe aqui mais uma noite para celebrarmos a ceia diante da Tua presença e nós queremos Te agradecer, Pai. Queremos Te pedir também que agora que nós vamos retornar para casa, o Senhor nos cubra com Teu sangue, nos guarde de todo o mal, Pai, e nos dê uma semana de vitória debaixo da Tua presença, Pai. Que o amor de Deus, que a graça do Pai e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida hoje e para sempre. E o povo mais feliz da terra diga amém. Um abraço no seu irmão, abençoe a vida rica e abundante.